Boa noite a todos, senhoras vereadores, senhores vereadores, visitantes, servidores, demais presentes e a todos que nos assistem pela página do Facebook da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Passo a palavra à primeira secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores Alana Feijó, Cássio Kotrick, Gido Celeiro, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, Walter Pchivitoski, Wagner Wolff, Omar Pichete de forma remota, nessa sessão ordinária. Havendo o quórum legal para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária, a fim de informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia de hoje teremos projeto de resolução 1/2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei legislativo 5/2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei legislativo 28/2024 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 7/2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 8/2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 9/2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número 3/2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 6/2025 em primeira discussão e votação, requerimento e indicações. Nesse momento, passarei a leitura das correspondentes que chegaram na Casa de Lei. Ao senhor Walter Pchivitoski. Projeto de lei do Executivo número 7 de março de 2025, que dispõe a qualificação de entidades como organização social e institui o Programa Municipal de Incentivo e Publicitação. Projeto de lei do Executivo número 8, de 14 de março de 2025, que altera o artigo 3º e acrescenta o artigo 11, e na lei número 3.173, de março de 2023, que trata da cessão dos servidores públicos municipais e das outras providências. Projeto de lei do Executivo número 9, de 14 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação, SED, e de outras providências. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha. Ao senhor Walter Pchivitoski. Visando o cumprimento da lei artigo 197 da Lei Orgânica Municipal, encaminhamos relação completa dos servidores dessa administração pública. Artigo 197. O município remeterá anualmente no mês de março à Câmara Municipal a relação completa dos servidores lotados por órgão ou entidade de administração pública direta, indireta ou fundacional em cada um dos seus poderes, indicando o cargo ou função, salário e o local do seu exercício, para fins de recenseamento e controle do Legislativo Municipal. Na oportunidade, subscrevemos Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Projeto de lei do Legislativo, número 12 de 2025, denomina a rua projetada 3, situada no residencial Colinas do Iguaçu, como Rua Dr. Carlos Luiz Alves. Recebemos a emenda supressiva número 1/2025 ao projeto de lei complementar do Executivo número 5, de 12 de março de 2025. Moção de aplausos número 4 de 2025. Obrigado, secretária. Nesse momento, então, iniciaremos os trabalhos da ordem do dia. Novamente passo a palavra à secretária para anunciar o projeto de lei que vai ser deliberado pelo plenário.
Projeto de Lei 1/2025 do Poder Legislativo, de autoria Mesa Diretora. Emenda altera a Resolução número 1 de 2017 das outras providências. Projeto de Resolução número 1/2025 está em sua segunda discussão e votação. Coloco, então, o projeto em discussão. Em votação. Concluída a votação. Aprovado o projeto por 8 votos favoráveis e um voto contrário. Projeto de Lei do Legislativo número 5/2025. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Legislativo número 5/2025, autoria Mesa Diretora. Acrescenta ao anexo 2 da Lei 2.367/2014 o vencimento dos cargos de assessor jurídico da Procuradoria da Mulher e do assessor de comunicação parlamentar. Projeto do Legislativo 5/2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por 8 votos favoráveis e com o voto contrário do vereador Omar Pichetti. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Legislativo número 28/2024, do Poder Legislativo, de autoria de Walter Pchivitoski. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Helder Anunciato Franco pelos relevantes serviços prestados no município de São Mateus do Sul, estado do Paraná. Projeto de Lei do Legislativo 28/2024, ele pede, então, aprovação de maneira nominal. Passo, então, a palavra à secretária para colher os votos. Marta Senta. Favorável. Jussara Ferraz. Favorável. Márcio. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Irineu Macuco. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Egidio Celeiro, favorável. Presidente também vota favorável. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores o projeto de Lei do Legislativo 28/2024, que estava em sua segunda discussão e votação. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Executivo 7/2025, de autoria Prefeita Municipal. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e institui o Programa Municipal de Incentivo e Publicitação. Projeto de Lei do Executivo 7/2025 está em sua primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Executivo 8/2025. Altera o artigo 3º e acrescenta o artigo 11 na Lei número 3.173, de 24 de março de 2023, que trata da cessão de servidores públicos municipais e de outras providências. Projeto de Lei do Executivo 8/2025 está em sua primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Projeto de Lei... Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora.
Projeto de lei do Executivo número 9/2025. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Educação, CED, e de outras providências. Projeto de lei do Executivo número 9/2025 está em sua primeira discussão e votação. Em discussão, com a palavra, o vereador. Obrigado, presidente. Como é a primeira oportunidade que estou falando, cumprimento Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas vereadores, a população que se faz presente, os servidores dessa Casa de Leis e também a população que nos assiste. Esse projeto de lei, presidente, ele trata acerca da doação do terreno onde está edificado ali, onde estão as instalações atuais do Colégio Estadual São Mateus, né? Eu estou pedindo vistas desse projeto de lei, presidente, e eu explico por que eu estou pedindo vistas para estudos. Eu li todo o processo administrativo que a Prefeitura encaminhou para cá, para fundamentar esse projeto de lei, e ainda subsistem algumas dúvidas que eu quero melhor analisar. E eu explico quais são. Um dos fundamentos que está se justificando a sua doação é porque o Estado não poderia fazer investimentos no imóvel que não pertence a ele, ao Estado do Paraná, que pertence a outro ente, né? Só que em todo o processo administrativo, não se explica quais são essas restrições. Não consta do processo administrativo. Se fala genericamente sobre isso, mas se não explica qual que é o fundamento, qual que é a lei que hoje impede a Secretaria de Estado da Educação de fazer investimentos no Colégio São Mateus. Eu falo isso porque nós todos somos vereadores e a gente tem que proteger os interesses do município de São Mateus do Sul. Eu não estou falando aqui, e não estou discutindo ainda o mérito do projeto de lei, porque a importância do serviço educacional fornecido pelo Colégio Estadual São Mateus, ele é de vital importância, acho que ninguém duvida disso, né? Só que a verdade é também que nós temos que proteger os interesses do município. A gente está falando aqui de uma doação de uma área que foi avaliada em 9 milhões de reais. E a gente fala isso sabendo que nós temos muitas outras necessidades também na Secretaria Municipal de Educação. Foi objeto de debate aqui nesta Casa de Lei nas últimas semanas. Por exemplo, a situação das instalações lá do Colégio da Escola Municipal Dr. Paulo Fortes, né? E que a gente precisa se preparar para no futuro rediscutir a construção de novas instalações para abrigar na Escola Municipal. A minha resistência quanto a isso não é fazer a doação que passe para o governo do Estado do Paraná para que eles possam fazer investimentos, mas sim que isso seja feito de forma gratuita, sem que o município de São Mateus do Sul tenha qualquer contraprestação. E a gente está falando do governo do Estado do Paraná, que hoje está com caixa muito grande, a arrecadação do governo do Estado do Paraná cresceu muito, são investimentos bilionários. Eu acho que há como o município pleitear permutas com o próprio governo do Estado do Paraná, para que a gente se preserve os interesses públicos dos são-mateuenses, né? Eu também, quando eu li a justificativa do projeto de lei, basicamente, a justificativa do projeto de lei olha, isso é vantajoso para o município, porque nós não vamos precisar fazer mais investimentos ou manutenção. É como se a gente fosse dono do imóvel, para a gente não ter que cuidar dele, a gente doa para outra pessoa cuidar, né? E isso é o que a gente chama de interesse público secundário, né? Que são só os interesses da administração pública. Ele não está protegendo, por exemplo, o interesse público primário da comunidade de São Mateus do Sul. E é esse interesse público primário que nós, vereadores, precisamos proteger. Então, o pedido de vistas é tão somente insistido para que eu possa estudar melhor e verificar todas as situações que estão naquele processo administrativo. Eu acho que também não haverá nenhum problema quanto a isso, porque esse processo administrativo, ele se iniciou no Poder Executivo em abril do ano passado. Então, durante 11 meses foram feitos estudos, comissões, para se então enviar esse Poder Legislativo. Eu acho que 15 dias a mais aí para que a gente possa analisar melhor esse projeto de lei não trará nenhum prejuízo significativo à comunidade escolar. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a professora Marta. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal aí da casa. Quem está nos assistindo, o pessoal do Observatório também, sempre presente. Diretor Wagner, ninguém se escondeu hoje atrás do pilar, que eu não possa ver. E toda a população que está presente e quem nos assiste aí. Vereador Wagner, inclusive eu acho que 2 sessões atrás, eu falei que viria para essa Casa de Leis, então já fazem 2 sessões atrás, são 30 dias, né? Não, 2 sessões, 15 dias, desculpem. Mas há mais de 30 dias que a gente vem conversando sobre isso. E chegou esse projeto, né? A gente estava sabendo que ele iria chegar.
E o Colégio São Mateus, hoje, ele tem, se não me falha a memória, na casa de 1.700 estudantes. É o maior colégio do núcleo de União da Vitória. E o Colégio São Mateus, ele não possui um espaço de auditório. Até quando eu fui vereadora, a vez passada, e briguei muito para que fosse construído um auditório no Colégio Eugênio de Almeida. A briga foi muito grande para conseguir construir, mas tudo bem. E agora o governo do estado vem com essa questão de que o terreno precisa ser do estado para que possa construir algo. Eu acho um pouco estranho isso também, né? Bem estranho, porque uma vez nós comentávamos o quê? As escolas estaduais, para falar bem a verdade, elas foram entrando dentro das escolas municipais. Foi isso que foi acontecendo. Porque Fluviópolis mesmo foi construída a escola municipal, professora Apolônia Staniszewski, com 6 salas na época, e era o suficiente para atender aquelas crianças. Mas aí os estudantes vinham para a cidade, para poder, eu inclusive, para poder fazer lá o antigo ginásio, o ensino médio, e foi uma luta da comunidade para que tivesse. Então eu lembro que no governo Argos Fayad, foi implantado lá o colégio estadual. E aí surgiu Eugênio de Almeida. Eugênio de Almeida onde? Dentro da escola Polônia. Sem malícias, né? Mas é isso, gente. O Estado ele vai, entre aspas, se enfiando dentro das escolas municipais e é como se colocasse toda essa água dentro desse copo. Vai caber? Não vai. E aí, tudo bem. Aí veio para cá, eu era vereadora também na época, votei favorável, o que eu faço eu assumo, votei favorável para adquirir o prédio, então, do antigo CEPAS, né? E enquanto era CEPAS, nós tínhamos aquela rivalidade, inclusive, de jogar contra o CEPAS, né? Então, era uma rivalidade muito grande, um colégio que era super bem visto também, né? E nós estávamos lá jogando vôlei naquele espaço. E me causa estranheza agora que, claro, o tempo passa, o prédio está danificado, mas até então, show, né? O colégio era show. Eu também não gostaria de passar o terreno assim, gratuitamente para o Estado. Eu penso que tem que ter uma espécie de permuta, algo assim. Eu não votaria contra, né? Não voto contra, porque nós estamos aí com um projeto, vereador Wagner, da construção de um auditório no Colégio São Mateus. Porque, infelizmente, no passado, eu consegui construir um auditório na escola em Fluviópolis, porque eu era diretora e bati o peito e falei que ia construir e trouxe a comunidade e falei, não é para mim, é para a comunidade. Senão, nem em Fluviópolis eu teria construído. Não vamos discutir aqui o mérito, né? O porquê. Mas, para um bom entendedor, meia palavra basta. Por que nós não conseguimos construir mais auditórios naquele tempo? E agora nós estamos aí com um projeto da construção de um auditório. O dinheiro está prestes a sair. E aí nos colocam contra a parede também. Então, nesse momento, eu não votaria contra por isso, né? Por essa melhoria e porque os estudantes e os profissionais do Colégio São Mateus merecem essa ampliação tão esperada pela comunidade escolar do Colégio São Mateus. Mas daqui a uns dias o que me preocupa vai ser o Colégio Duque de Caxias. A professora Bernadette está aí, vai me ajudar a lembrar qual outro colégio que o terreno é do município, né? Mas o Colégio Duque de Caxias não possui dualidade administrativa. Então, mas a escola Vila Proman, né, a escola lá do Vila Proman, da Pedro Éfico, o terreno é do Estado. Que bagunça, né?
o prédio de um, o terreno de outro, não sei que bagunça que faziam, mas tudo bem, vamos tentar organizar a casa. Mas, nesse momento, vereador Wagner, eu votaria a favor por conta disso, sabe? Por conta dessa melhoria que a comunidade escolar do Colégio São Mateus tanto pede. Então, agora está aí para nós decidirmos à vista ou não, né? Pois não, vereador. Como eu falei, vereadora Marta, ninguém discute a importância do Colégio Estadual São Mateus para a comunidade de São Mateus do Sul. Eu falei que o meu receio é que a gente precisa proteger os interesses do município, né? Então, a gente está falando de uma doação numa área de 9 milhões. E a senhora tocou num ponto essencial, vereador, quando a senhora fala que a gente abre um precedente extremamente perigoso, porque se a gente vai votar e vai fazer a doação sobre essa justificativa, olha, se não pertencer ao governo do Estado do Paraná, eles não vão mais fazer nenhum tipo de investimento, então a gente vai ter que discutir aqui a doação de todas as escolas estaduais que estão localizadas hoje em terrenos de propriedade do município de São Mateus do Sul. O que eu falei, e não o pedido de vistas não é para tumultuar a sessão, muito menos a discussão do projeto de lei. Como eu falei, esse processo administrativo está tramitando no Poder Executivo há 11 meses, né? Então, está fazendo quase aniversário de 1 ano, por isso que eu não vejo a vedação. Mas a questão a senhora traz informações importantes, vereadora Marta, mas nenhuma delas consta documentada aqui no processo administrativo. Por exemplo, a informação vai permitir a melhora da infraestrutura e novas construções. Mas então que a Secretaria de Estado da Educação manda esse compromisso aqui para a gente, para que a gente tenha acesso também. Porque votar no escuro, só confiando na palavra, por exemplo, das pessoas, claro, eu vi que a vereadora participou da comissão, deve ter conversado com eles, deve ter apresentado essas melhorias, mas nós, enquanto vereadores, nós temos que proteger esses interesses e para que eu possa analisar eles, eu preciso dessa documentação. E é exatamente fundamentado nisso que eu apresento o pedido de vistas aos colegas. Conversei com a diretora Thelma e ela me encaminhou aqui, até foi impresso agora ali também, então eu vou trazer essa informação, né, para o vereador pensar aí também, onde a diretora Thelma me mandou aqui. O Colégio Estadual São Mateus, com seus mais de 100 anos de história, conta hoje com um grande número de estudantes, passando de 1.700 alunos matriculados, né, no ano de 2025. Sendo o maior colégio em porte do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória. Sua estrutura física abrange um bom espaço e conta com vários blocos de salas de aula e outros espaços como laboratório, biblioteca, quadra, refeitório, entre outros. Até o ano de 2023, possuía dualidade administrativa com a Escola Municipal Dr. Paulo Fortes, que no ano de 2024 passou suas atividades para outro prédio adquirido pela Prefeitura Municipal. Com isso, a responsabilidade de manter a estrutura física em melhorias e reparos passou a ser do Governo do Estado, que é o mantenedor deste colégio. A história de dualidade administrativa fez com que as estruturas fossem construídas ao longo do tempo pelas duas esferas do governo, tanto estadual como municipal. O último investimento de obra de construção, sem contar reparos e adequações, feita pelo Governo do Estado, foi na década de 90 e pela Prefeitura no ano de 2010. Depois disso, somente adequações e melhorias foram realizadas, porém não houve construção de nenhum novo espaço. Com o aumento da oferta dos cursos profissionalizantes, estes mantidos pelo Estado do Paraná e que geram um grande número de trabalhadores qualificados ao município, bem como empregabilidade aos jovens são-mateuenses, e para os próximos anos, há grande possibilidade de oferta de novos cursos, das mais variadas áreas. Conclua, vereador. Houve a necessidade de pleitearmos, junto ao Governo do Estado, a construção de um auditório para a realização de seminários, palestras, apresentação de trabalhos, bem como um espaço para eventos e atividades culturais, ao qual não temos. E isto já foi feito junto à Fundepar, via Secretaria de Estado da Educação, que nos informou, através do Núcleo Regional de Educação, que para fins legais, novas obras somente em espaços que pertençam ao Estado e que estão dispostos a construir desde que o terreno passe a ser estadual.
Somando-se a esta questão, salientamos que, em virtude da saída da Escola Municipal desse prédio, é vantajoso ao município repassar o terreno ao Estado para que este possa manter e melhorar as estruturas, sendo que este agora não atende mais o nível educacional a qual é responsabilidade do município ofertar. Então, aqui é a justificativa que está no processo na Prefeitura. Então, é a mesma situação do Colégio Agrícola, que está aí o professor Wagner, e que nós já fizemos a votação. Certo, presidente? Então, aí fica para nós avaliarmos. Se nós passamos o Colégio Agrícola, e agora não passamos o Colégio São Mateus, vai dar a impressão assim de que nós não estamos querendo que as coisas aconteçam, né? Esperamos que a comunidade não entenda dessa forma. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Omar Pichetti. Boa noite a todos os vereadores. Só queria saber, no primeiro momento, se estão escutando bem o meu som. Alguém poderia me informar? Vereadores, eu vejo uma necessidade, e essa semana passada eu tive uma conversa com o diretor Chico, do Duque Caxias. A situação passa igual. Eu só vou exemplificar para vocês o que aconteceu ano passado. Uma emenda impositiva do governo de um deputado veio ao município para o Colégio Duque Caxias. Essa emenda não pode ser usada dentro do colégio por o terreno não pertencer. O jurídico da Prefeitura de São Mateus do Sul não permitiu que essa verba viesse e fosse usada dentro de um prédio que não fosse deles. Nós vamos fazer a doação do segundo colégio para o governo do Estado. O que eu acho, e nós temos de fazer esse enfrentamento dentro do governo do Estado, para a gente ter a contrapartida. Eu concordo com o vereador Wagner. Nós estamos usando há muitos anos um terreno do DR. E nós temos alguns outros terrenos do DR que o Estado não usa, e para o município seria muito mais, seria muito melhor para a própria população. Eu não me preocupo muito em você fazer uma doação de um bem municipal para o governo do Estado, porque continua sendo público e as pessoas beneficiadas serão pessoas da nossa cidade, serão são matoenses. Eu ia ficar muito preocupado se nós tivesse a doação para um ente privado que fosse até poder vender o patrimônio do município, como já aconteceu dentro do nosso município de São Mateus. Então, o serviço público vai se tornar de melhor qualidade. Tanto o jurídico do governo do Estado não está liberando dinheiro do Estado para gastar dentro do município, como o município de São Mateus também não está permitindo, o jurídico do município de São Mateus também não permite que nós invista ou gaste dinheiro em prédio que tem só estadual. O Colégio de São Mateus ainda teve por muito tempo a dualidade. No Colégio do Caxias nós não tivemos ainda só o Estado. E nós estamos com muita dificuldade de ter, dos diretores continuar a boa manutenção que sempre foi feita nesses colégios. Então, eu sou favorável, respeito a opinião de todos os vereadores, mas antes até dessa votação, eu quero comunicar aos senhores vereadores que eu conversei com o deputado Alexandre Cury. Nós vamos levar o professor Chico até o governo do Estado, vamos levar o professor Chico até a Secretaria do Estado, para nós termos um investimento dentro do Caxias, já combinado, dentro do Legislativo do Estado do Paraná, e nós vamos vir com essa proposta também do município, repassar o terreno do Caxias para o governo do Estado, para nós poder ter investimentos. Mas cobramos do nosso deputado, que nos representa, nos levar até o governo, para a gente poder ter condições de cobrar, tanto do governador Ratinho Júnior, como nossos líderes, que São Mateus tem a contrapartida do Estado. Nós estamos doando, sim, bens valiosos para o nosso município, mas está ficando com o Estado do Paraná,
e que são as crianças do nosso município, são os jovens do nosso município, é a comunidade samatuense que será beneficiada se o governo do estado fizer o investimento que está prometendo fazer. Então, por isso, eu sou favorável à doação e continuarei sendo favorável, mas vou cobrar dentro do governo do estado que o estado repasse, sim, alguns terrenos que são necessários para nós fazer um bom serviço dentro do nosso município. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Ninguém mais inscrito para fazer a discussão. Eu coloco, então, o pedido de vistas do vereador Wagner em votação. Favoráveis permaneçam como estão e contrários se levantem. Colocou? Não, se está no sistema, votaremos no sistema, então, vereador. Então, votos aprovado por unanimidade. Então, aprovado o pedido de vistas, votos favoráveis da vereadora Alana, Cássio, Jussara, professora Marta e Wagner, votos contrários Gi, Irineu e Omar Pichetti. Próxima sessão, vereador. Próxima sessão. Tá, perfeito, então. Cinco dias de prazo, então, para a próxima sessão, então, retorna, então, o projeto a essa casa. Com a palavra, a secretária. Projeto de Lei do Legislativo 3/2025. Confere o título de utilidade pública à Associação de Pais e Mestres e Funcionários do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola do município de São Mateus do Sul, estado do Paraná. Projeto de Lei do Legislativo número 3/2025, ele está em sua primeira discussão. Está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, aos requerimentos. Com a palavra, secretária. Requerimento 25/2025, de autoria do Irineu Macuco, Walter Pijitoski, Cássio Kotrick, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha, que solicita ao setor competente a executar a elaboração de um laudo técnico avaliando a edificação do prédio público, ora desocupado na rua 21 de setembro, número 750, centro dessa cidade. Requerimento 25/2025 está em discussão. Está em votação. Entendeu? Concluída a votação. Aprovado por 7 votos favoráveis, voto contrário do vereador Irineu. Requerimento 26/2025. Requerimento número 26/2025.
de autoria de Wagner Wolff. Existem reclamações frequentes acerca da insuficiência de profissionais médicos nas unidades de saúde pública do nosso município, razão pela qual requer as seguintes informações. Quantos profissionais médicos estão atuando em unidades básicas de saúde atualmente? Requer-se seja informada a lotação atual de cada um dos médicos, indicando em quais unidades de saúde prestam seus serviços. Como um profissional médico desempenha suas funções em mais de uma unidade de saúde. Favor informar de forma discriminada os dias, horários de atendimento em cada uma das unidades. Quantos desses médicos são servidores próprios do município e quantos deles são oriundos ao programa do governo federal? Mais médicos, médicos pelo Brasil. O município conta com quantas estratégias de saúde da família, ESF, devidamente implantadas atualmente? Em quais bairros, localidades se encontram implantadas as estratégias de saúde da família? Existe a previsão de implantação de novas estratégias de saúde da família? Se sim, informar em quais bairros, localidades? A saúde pública é um grande desafio de qualquer governo, se situando na esfera municipal, onde a estrutura geralmente é insuficiente para atender toda a demanda, o que naturalmente traz grande número de reclamações. Em nosso município, não é diferente. E temos acompanhado diversas reclamações acerca dos serviços de saúde municipal. Razão pelo qual, a fim de que possamos ter um diagnóstico mais preciso, necessitamos de informações detalhadas dos serviços que temos prestados à população. Nesse sentido, informamos horas requeridas perfazem o início desses diagnósticos. Sabe o número de médicos que trabalham atualmente nas unidades básicas de saúde, assim como quantas ESFs temos atualmente implantadas, é condição essencial para que possamos realizar esse diagnóstico e, assim, auxiliar o Poder Executivo a corrigir eventuais problemas e aperfeiçoar o atendimento fornecido à população. Temos em que pede o deferido. Sala das Sessões, 24 de março de 2025, Wagner Wolff. Requerimento 26, 2025, está em discussão. Com a palavra, vereador Wagner. Obrigado, presidente. Eu tenho dito desde o início que para que a gente possa fazer um bom trabalho, a gente precisa primeiro de informações precisas, né? E por mais que a gente tenha visitado as unidades e conversado com as pessoas, a gente precisa de informações técnicas do poder público para que a gente possa auxiliar, dar opinião e fazer as cobranças que a gente entender necessárias. Eu sei que a Secretaria Municipal de Saúde é talvez aquela com a cadeira mais espinhosa da administração pública municipal, né? Eu mesmo fui secretário municipal de saúde e eu sei de todas as dificuldades que qualquer secretário lá enfrenta, né? Então, eu sei que críticas são comuns, né? Eu também enfrentei, a vereadora Jussara trabalhou comigo, foi diretora da Secretaria Municipal de Saúde, trabalhamos juntos lá e sabemos o quanto a luta é diária, né, Jussara? Porque as pessoas que procuram a Secretaria Municipal de Saúde, elas já carregam um problema com elas e elas esperam que a gente possa resolver, né? Eu sei também que, por mais que a maior parte dos impostos eles sejam destinados ao governo federal, ao governo estadual, e só aquilo que sobra vem para o governo municipal, é a gente que tem a responsabilidade de fazer essa prestação de serviço público na ponta. Aliás, o que é um desequilíbrio muito grande no Pacto Federativo, né? A gente discute isso no Brasil há muito tempo. Quem presta os serviços públicos são os municípios, quem aguenta a reclamação são os municípios, né? Quem tem que resolver os problemas são os municípios, mas o nosso dinheiro fica todo em Brasília. O que sobra de Brasília vai para o governo do Estado, e o que sobra do governo do Estado, né? Só algumas migalhas que vêm para os municípios, né? E a gente está falando aqui de um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? E apesar de a luta ser diária e às vezes ser inglória, fato é que quem assume a responsabilidade tem que prestar um bom serviço e trazer soluções, né? Então o requerimento é nesse sentido. Antes de fazer o diagnóstico, acho que a gente precisa ter essas informações, né? Então a gente tem escutado muita reclamação, acho que alguns dos colegas vereadores aqui trouxeram informação
algumas sessões atrás, de que provavelmente a reclamação de médicos ia aumentar, porque muitos médicos estão saindo para fazer residência médica fora, né? Então, o requerimento é nesse sentido, a gente precisa saber quantos médicos estão lotados em cada uma das unidades básicas de saúde, né? Aí a informação das estratégias de saúde da família também, porque eu já falei, um dos objetos daquela impugnação do Ministério Público do Estado do Paraná, que o município destina dinheiro ao Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes, é porque a média complexidade hospitalar é uma obrigação do governo do Estado do Paraná, né? Só que quem pagava a conta do Hospital Dr. Paulo Fortes sempre foi o município, pagava a maior parte, né? Chegava a repassar mais do que o dobro do que o governo do Estado do Paraná, e o governo federal repassavam junto. E ele falava isso porque ele falava, olha, município, você tem que fazer primeiro a atenção básica bem feita, para depois querer investir na média complexidade hospitalar, né? Porque cada real que você investe na atenção básica é R$1 menos gasto lá na média complexidade hospitalar. Então, a gente tem que ter a rede de atenção primária à saúde muito bem estruturada. Então, o requerimento é nesse sentido, para saber exatamente em que lugar que nós estamos se situando hoje. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Alain. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, todos que se fazem aqui presentes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Somente para contribuir com o requerimento do vereador Wagner, muito bem elaborado. Eu recebi várias reclamações, deve ser de conhecimento dos demais vereadores, do postinho da Vila Amaral, pela questão dos médicos. A gente sabe, né, das dificuldades, das questões dos médicos, mas é importante que avise, né, a comunidade com antecedência, para que as pessoas não se desloquem das suas residências até o posto de saúde e chegar lá e saber que não tem atendimento médico. Então, fica uma situação difícil ali para o pessoal chegar às 5, 6 horas da manhã, aguardar até abrir a unidade, e a hora que abre, fala que não tem médico. Então, somente é questão de divulgação, né, e avisar a comunidade que não vai ter médico naquele dia, e as pessoas já se preparam, e quem for consulta de rotina, aguarda, e quem for emergência, né, procura outra unidade. A questão que o vereador Wagner falou também da estratégia, né, de saúde, a gente acabou perdendo algumas estratégias nos últimos anos por falta de profissionais, né? Porque a estratégia, como todos sabem, ela tem que estar com a equipe de profissionais completas. Dentista, médicos, técnica, enfermeira, as ACS, né? Então, acredito que agora, com o concurso, a gente vai conseguir completar todas essas equipes e cadastrar novamente a estratégia de saúde, que é uma coisa que, inclusive, na Vila Palmeirinha, né, foi uma das deixou de ser estratégia e passou a ser a unidade básica. Então, acaba perdendo a questão de recursos, estrutura, e isso é ruim para os munícipes, é ruim para o município. Então, agora, a gente tendo mais profissionais, com certeza, melhorando as equipes, a gente vai conseguir retornar aí com as estratégias, que faz um trabalho excelente, né? Eu já trabalhei numa estratégia, inclusive, e ela é muito mais próxima, consegue atender muito melhor a população, né, os pacientes ali, do que a unidade básica de saúde. Então, é só mais para contribuir. Obrigada. Obrigado, vereadora. Requerimento 26/2025 está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Justificativa de voto, professora Marta. Então, só para justificar meu voto, também estive visitando alguns postos de saúde e até eu fiz um elogio para o pessoal das estradas lá, para o Luciano e tal, no Facebook, e daí a pessoa falou assim, a estrada está boa, agora queremos o posto de saúde com médico. E eu concordo. Legal, gente, estamos correndo atrás. Aí eu fui procurar a Daiane. Se não me engano, eu falei isso na sessão passada. Mas vamos lá. Tivemos a saída de 6 médicos no total, de dezembro até fevereiro. Tá? Nós estamos em março, né? Tenho médicos para assumir o programa Mais Médicos e já foram chamados 3, mas não assumiram. E essa semana também foram chamados mais 2 e também não assumiram. Tem o PSS rodando para médico e dentista. E as saídas, ela falou assim, que foram de surpresa. Tipo, segunda não venho mais. Então, isso dificultou também. Mas isso não faz com que a gente não tenha que correr atrás, com toda certeza. Então,
concordo que estamos precisando de médico. O pessoal da Colônia Eufrosina me cobrando e o pessoal de Fluviópolis me cobrando também. Então, vamos lá, trabalhar. Obrigado, vereadora. Requerimento 27/2025. De autoria de Wagner Wolff, considerando que Vossa Excelência, quando em visita à Câmara Municipal, informou que existia estudos para a resolução dos problemas relacionados ao transporte universitário de São Mateus do Sul, que realizam curso superior ensino técnico em cidades vizinhas. Quais são as soluções consideradas pelo Poder Executivo para solucionar os problemas relacionados ao transporte universitário? Existe estudo de viabilidade para a implantação de política pública de pagamento de subsídios aos são-mateuenses que viajam diariamente para estudar em municípios vizinhos? Existem eventuais recomendações administrativas do Ministério Público do Estado do Paraná que veda ao município a implantação de política pública de pagamento de subsídio aos são-mateuenses que estudam em municípios vizinhos? Se sim, por gentileza, enviar a cópia. Existe previsão temporal para a resolução do problema? Tem sido frequente os questionamentos a essa Câmara Municipal acerca da implantação de política pública para o pagamento de subsídios para o transporte dos alunos universitários para as cidades vizinhas, e com razão. A ausência de universitário em nossa cidade faz com que mais de 100 de estudantes são-mateuenses precisem se deslocar diariamente para as cidades vizinhas em busca de qualificação profissional, com um custo cada vez mais elevado. Em recente visita à Câmara Municipal, a excelentíssima senhora Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal, informou que haviam estudos em andamentos para encontrar uma resolução para esse problema, razão pelo qual requer-se o município forneça todas as informações requeridas. Termos em que pede deferimento. Sala das Sessões, 24 de março de 2025, Wagner Wolff. Requerimento 27/2025 está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Justificativa de voto, professora Marta. Essa é uma das pautas que a gente já vem conversando bastante, né, com relação aos universitários. Se não me engano, eu usei até a tribuna um dia para falar sobre isso. E quando eu fui fazer a faculdade, lembro que, na época, o Gilberto, que veio do Rio de Janeiro, né, um carioca, teve que vir do Rio de Janeiro para ensinar a gente a montar uma associação, né? Então, montamos a associação de estudantes e conseguimos o subsídio. Depois de um certo tempo, lá teve as suas justificativas e não teve mais o repasse do subsídio para os acadêmicos. E hoje à tarde, inclusive, eu, a vereadora Gi e a vereadora Jussara, fomos questionar essa questão também do transporte, porque praticamente todo dia tem pai, tem estudante que está ligando para a gente e perguntando. Mas uma coisa que nós temos que... Não sei como que nós vamos resolver isso, porque eu acho que nós precisamos ajudar, porque, para mim, fazia um bem muito grande aquele subsídio, por menos que seja, mas somando isso durante o ano, e nós temos aí pais que têm 2 e até 3 filhos indo para a faculdade. E isso pesa muito. Mas aí vem um questionamento. O município está com a educação infantil toda em ordem? Nós temos falta de escola, digamos assim, e nós temos crianças, né, com idade para ser MEI ainda na fila. Então, nós temos que arranjar uma solução para nós atendermos toda a educação infantil, porque vem uma cobrança depois, e com razão, né? Mas eu não deixo aqui de batalhar também pelos universitários. Mas a gente vai entrar nesse embate aí. Mas a prefeita está estudando uma forma e vamos pedir para os universitários
como dizia meu amigo, mais um pouquinho de paciência, que, se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Wagner. Obrigado, presidente. Eu ia falar já na discussão e acabei não me inscrevendo ali. E eu ia falar que isso daí já tinha sido objeto de discussão com a vereadora Marta, inclusive foi a vereadora Marta que trouxe primeiro esse... Acho que a primeira vez que Vossa Excelência, colega, usou a tribuna foi para tratar desse tema, não foi, vereadora Marta? Isso mesmo. E eu partilho da sua preocupação, e o requerimento ele tem justamente essa conotação. Os colegas podem observar ali que eu faço menção à fala da excelentíssima senhora prefeita, quando ela esteve aqui em visita à Câmara Municipal de Vereadores, e foi a informação que ela deu, que havia talvez uma recomendação ou um ofício do Ministério Público que vedava por causa da insuficiência hoje de serviços na educação infantil, né? Então, o que eu pretendo é tornar isso oficial. Eu quero saber exatamente qual que é a exposição de motivos, se existente, do Ministério Público, para recomendar a não implantação de política pública de subsídio aos estudantes universitários, até para que a gente possa dar uma resposta adequada à comunidade de São Mateus do Sul, que é para quem a gente também deve prestar contas, né? E eu acho que todos os colegas receberam reclamações nesse sentido. Não são reclamações, é mais um apelo, é um pedido de ajuda, né? A vereadora Marta falou famílias que têm até 2, 3 pessoas. Hoje, um transporte para a União da Vitória está custando, em média, R$550. Então, para uma família com 2 filhos, a gente está falando em R$1.000 aí, né? E é um valor bastante pesado no orçamento das famílias, né? Mas a verdade é também que a gente tem que ajudar a encontrar uma solução. Eu concordo, vereadora Marta, que o orçamento público, o cobertor é sempre curto, né? Se você puxa um pouquinho para cá, vai descobrir a ponta do pé, e se você cobrir o pé, vai descobrir um pouco aqui do pescoço, né? Mas é também papel da Câmara Municipal de Vereadores a gente discutir o orçamento público, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter, para que a gente realmente possa falar para as pessoas, olha, realmente dá para colocar no orçamento, a gente vai discutir isso, a gente saber qual o estágio atual das discussões no Poder Executivo, e também, imagino que o Poder Executivo já tem essas informações da associação, quanto que custaria para implantar esse tipo de serviço, né? Porque tem que saber quantos alunos, para quais cidades vão, para quais universidades, para daí então a gente identificar a viabilidade, né? Então, o requerimento é nesse sentido, e eu agradeço aos colegas se aprovarem. Obrigado. Que aprovaram, né? Porque já foi aprovado. Obrigado. Somente para deixar... Para esclarecer que estamos sem a transmissão, caiu a rede da internet, e também sem o sistema. Portanto, acredito que o vereador Omar não esteja conectado, logado, né? Então vamos continuar na maneira tradicional, aí, voltar ao passado. Perfeito. Indicação 79/2025. De autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Cássio Cotri e Lineu Macuco, a ser encaminhada ao Poder Executivo, sugerindo a implementação de parquinho e academia ao ar livre no posto de saúde da comunidade do Porto Ribeiro. Indicação 79/2025 está em discussão. Está em votação. Quem está de acordo, permaneça como está. Contrário, se levante.
Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Somente justificar o voto que, vereadora, lá no Porto Ribeira, a senhora Josiane Vichinhes, ela doou um terreno, e inclusive através de uma emenda individual que eu já propus há 2 anos atrás, está sendo implantado esse parquinho. Então, quero agradecer publicamente a senhora Josiane Vichinhes, que fez a doação do terreno, inclusive já está no nome da prefeitura, aguardando somente a implementação desse parque da academia. Indicação 80/2025. De autoria de Omar Picheta, Alana Feijó, Cássio Cótrica, Irineu Macuco, Gido Celeiro, professora Marta e Jussara Ferraz. A ser encaminhada ao Poder Executivo, sugerindo a restauração do Vapor Peri, localizado na Praça do Iguaçu, como forma de preservação do patrimônio histórico e cultural do município de São Mateus do Sul. Indicação 80/2025 está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 81/2025. De autoria de Irineu Macuco, Cássio Cótrica, Valdo Pchivitoski, Jussara Ferraz e Gido Celeiro, que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine ao departamento competente a fazer melhorias como patrulhamento, empedramento e limpeza de valas na estrada principal da comunidade de Rio das Pedras e Colônia Cachoeira, nesse município. Indicação 81/2025 está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 82/2025. De autoria de Irineu Macuco, Jussara Ferraz, Cássio Cótrica, Valdo Pchivitoski e Gido Celeiro, que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha solicita ao departamento competente a fazer melhorias como patrulhamento, empedramento e alargamento na estrada municipal da comunidade do Paió Grande, linha da Ervateira Morandi, nesse município. Indicação 82/2025 está em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores, população presente. Na verdade, na estrada lá na Ervateira Morandi, que é muito utilizada lá pela empresa de erva lá, e também a linha escolar. Então, tem um ponto lá que a vegetação tomou conta, praticamente, devido ao verão, a chuvarada, a chuva, né? Então, cresceu muito. Então, precisa de um largamento para ter mais segurança para o pessoal e, principalmente, para a linha escolar. Obrigado, vereador. Indicação 82/2025 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 83/2025. De autoria do Irineu Macuco, Valdo Pchivitoski, Jussara Ferraz, Cássio Cótrica e Gido Celeiro, que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a percorrer ruas, principalmente na Vila Fati e Pinheirinho, além nos demais bairros da cidade, para a verificação de falta de placas com nome de ruas e substituição daquelas que estão danificadas ou apagadas. A sugestão é a padronização das placas por meio de nome de ruas. Indicação 83/2025 está em discussão. Com a palavra, vereador. Na verdade, uma grande importância essas placas, né? O pessoal vai muito entrega, correio. Então, a gente mesmo que vai fazer uma indicação, vai procurar a plaquinha, né? Para tirar uma fotinha e saber bem certinho. Então, é necessário que fazemos um programa, tipo, para apanhar um padrão, né? Todas que hoje que existem, as plaquinhas estão bem apagadas, na verdade, não tem mais visibilidade. Então, é necessário fazer um apanhado geral do município inteiro. Muito obrigado. Pode ir com a palavra, vereadora. É bem interessante esse assunto do Macuco. E, vereador, às vezes até uma coisa simples, às vezes quando ela está tortinha, né, dessa verificação, às vezes já vai colocando elas em ordem, né? É bem observado. Obrigado. Está em votação a indicação 83. Favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos, senhores vereadores. Indicação 84/2025. Justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Obrigada. Também em conversa com o Aramis, na semana passada,
ele falou sobre a questão das placas, né, tanto de rua. Então, acredito que vai demorar um pouquinho a licitação e talvez a gente tenha que colocar na previsão para o ano que vem a questão dos nomes de ruas, aí, vereadora Gi. Mas bem interessante também. É necessário, mas tinha levado ao conhecimento também do Aramis. Inclusive, fizemos uma visita em algumas ruas da cidade aí. Algumas pessoas me mandaram mensagem e a gente foi verificar mesmo algumas questões e realmente é necessário. Então, parece-me que existe aí já uma programação da prefeitura para que se coloque placas em toda a cidade aí. Apenas para contribuir com a indicação, eu fiz uma indicação de uma emenda impositiva também, foi há 2 anos atrás, e com essa licitação praticamente foi colocado todas as placas de sinalização no interior, que eu acho que foi importante para o nosso município. Eu acredito que com a indicação da emenda, acho que a gente consegue solucionar com mais rapidez essa situação, apenas para ajudar a complementar na indicação. Indicação 84/2025. De autoria da Alana Feijó. A ser encaminhada ao Poder Executivo, sugerindo a realização de limpeza e manutenção na Praça da Rodoviária. Indicação 84/2025 está em discussão. Com a palavra, vereadora. É só pedir para o Leandro colocar uma foto ali, ver se é possível. Então, alguns munícipes me mandaram essa foto e eu me preocupei porque realmente está bem perigosa a situação ali, tem bastante galhos de pinheiro e papel e qualquer faisquinha ali pode pegar fogo e causar um dano maior. Então, peço que seja feita o quanto antes essa limpeza, que é uma questão bem urgente ali. E aproveitar a oportunidade e agradecer a presença do meu tio, Sargento Feijó, que acompanha todas as sessões e hoje está presente aqui com nós. Então, era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Indicação 84/2025 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 85/2025. De autoria de Omar Pichete e Cássio Kotrick, a ser encaminhada ao Poder Executivo, sugerindo a reparação do telhado da quadra esportiva da Escola Municipal do Pontilhão. Indicação 85/2025 está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 86/2025. De autoria de Omar Pichete e Cássio Kotrick, a ser encaminhado ao Poder Executivo, sugerindo a reforma e pintura da Academia ao Ar Livre, localizada ao lado da Escola Municipal do Pontilhão. Indicação 86/2025 está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 87/2025. De autoria de Jussara Ferraz, Gido Celeiro e de Neuma Cuco, a ser encaminhado ao Poder Executivo a colocação de placas de sinalização refletiva e a melhoria da iluminação pública nas cabeceiras da ponte sobre o Rio Iguaçu, a fim de evitar futuros acidentes, especialmente em dias de visibilidade reduzida, como em período noturno ou em dias chuvosos, como neblina. Indicação 87/2025, ela está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 88/2025. De autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz e Cássio Kotrick, que após a aprovação do plenário seja encaminhado na forma regimental ao Poder Executivo, que seja instalada uma lixeira na BR-476, nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal, na Vila Palmeirinha. Indicação 88/2025 está em discussão. Com a palavra, vereadora. No bairro, lá na localidade da Vila Palmeirinha, BR-476,
O que está acontecendo depois que a polícia saiu de lá, né, a federal? Muitos carreteiros param ali e o próprio pessoal que está fazendo a manutenção das ruas. Então, eles comem, almoçam ou jantam, e eles usam, assim, a via pública como um lixeiro, sabe? Eles jogam à vontade. Você passa lá, às vezes o próprio morador vai catando para não ficar tão feio, sabe? Então, a gente vê como uma grande necessidade de uma lixeira. Talvez não um container, mas uma lixeira que possa ajudar nesse caso, né? Talvez uma plaquinha assim, coloca o lixo na lixeira também, algo assim, sabe? Que é meio vergonhoso o que eles fazem, né? Muito obrigada. Obrigado, vereadora. A indicação 88/2025 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 89/2025. De autoria Omar Pichetti e Cássio Kotrick, a ser encaminhada ao Poder Executivo sugerindo o reparo do muro temporário do futuro Centro de Saúde da Mulher, a fim de evitar vandalismo no local. Indicação 89/2025 está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Indicação 90/2025. De Omar Pichetti e Cássio Kotrick, a ser encaminhada ao Poder Executivo sugerindo a demolição do antigo posto de saúde do Pontilhão. Indicação 90/2025 está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Indicação 90/2025, aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 91/2025. De autoria Omar Pichetti e Cássio Kotrick, a ser encaminhada ao Poder Executivo sugerindo realizar pequenos reparos de hidráulica, elétrica e manutenções em geral no posto de saúde do Pontilhão. Indicação 91/2025 está em discussão. Está em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 92/2025. De autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz e Cássio Kotrick, que após a aprovação do plenário seja encaminhado na forma regimental ao Poder Executivo, que seja efetuado reformas no CEMEI Eliada Portes Romano, na Vila Palmeirinha. Indicação 92/2025 está em discussão. Está em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 93/2025. De autoria Cássio Kotrick, Jussara Ferraz, Irineu Macuco e Gido Celeiro, que após aprovação do plenário seja encaminhada na forma regimental ao Poder Executivo, que seja realizado de manutenção ou troca do bloquete no trecho da rua Manuel Furtado Neves, entre as ruas Dona Estefânia e Pedro Éfico. Indicação 93/2025 está em discussão. Está em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciamos o grande expediente. Uso da tribuna livre. Nenhum vereador inscrito. Explicação pessoal. Nenhum vereador inscrito. Com a palavra, vereadora. Só agradecendo mais uma vez, né, a todos que nos aturaram até agora. Agradecer também ao Júnior Cordeiro pelo convite que ele trouxe aqui do pessoal de São Vendelino, no Rio Grande do Sul, que foi a cidade onde nós fomos visitar ano passado. Agradecer a todos que nos ajudaram. Foi uma experiência incrível entre os nossos estudantes, a nossa PMF. Foi muito emocionante, porque muitas vezes nós observamos pela televisão, né, o desastre que foi, mas ir lá, e depois de quase um ano, e a gente verificar o estrago que teve. Então, eu quero agradecer a todos que colaboraram na arrecadação dos brinquedos que nós levamos para as crianças, e a cidade é a nossa, agora existe até a lei, né? É a nossa cidade co-irmã, então a cidade de São Vendelino. E o Júnior traz aqui para nós o convite para uma caminhada pelos caminhos de São Vendelino,
Então, vai ser realizada no dia 6 de abril, logo, né? Então, agradecendo aí também o pessoal lá de São Vendelino e o Júnior, que é o grande intermediador de tudo isso. Daqui uns dias nós iremos realizar a coleta de eletrônicos também no distrito de Fluviópolis. E também mais aqui uma questão, porque é assim, o pessoal tem a empresa, não paga o funcionário, e daí ele diz que a culpa é da prefeitura, né? Semana passada eu trouxe essa situação e a empresa pagou o vale alimentação. Eu gostaria de ter uma empresa, mas eu não tenho dinheiro para ter uma empresa, né? Então, eu não abro a empresa. Uma empresa, ela precisa ter um caixa para ela se manter. Então, a prefeitura tem até 30 dias, digamos assim, para fazer o pagamento. E a prefeitura paga até antes. O Wagner foi secretário de saúde, sabe muito bem, né, Wagner? Então, a prefeitura passa o dinheiro. E a empresa aí fica enrolando para pagar os funcionários. Hoje, em conversa com o secretário do Meio Ambiente, também, me parece que teve uma empresa aí que os funcionários pararam o serviço. Com razão, não receberam, né? Mas a gente foi verificar, não é bem essa falácia de que a prefeitura não pagou. Nós fomos verificar, a prefeitura pagou. A empresa é que não repassou para os funcionários, né? Então, quando o funcionário para, ele tem razão, porque não recebeu. Mas a empresa recebeu, então trata de pagar seus funcionários. Não é uma ameaça. Obrigado, vereador Irineu. Na quinta-feira passada, eu fiz uma visita na comunidade do Imboque. Na parte da manhã lá, falei com vários moradores. Também, a Marta, que você passou por lá ou foi por foto, ficou um trabalho de muita qualidade. A equipe do Luciano, os terceirizados, o pessoal, né, do Rolo, da Reto, da Patrol. Então, eu vi que o pessoal ficou muito contente, né? O largamento, a terra que sobra, tira fora, fora e bota fora. Então, é um serviço de excelência. Fiquei muito contente mesmo. E o pessoal ficou bem contente mesmo. Então, hoje também tinha uma reunião com a Sanepar, né? A Simone, né? Então, estava a Jussara, a Marta, o Cássio, a Gi, o Guilherme, o João Paulo. O João Paulo foi, como diz, é bom o João Paulo, que já foi funcionário da Sanepar, então ele tem os contatos, então acho que vai dar muito resultado. Nós falamos da Vila Amaral, do esgoto, da Tamareira, no posto do Pontilhão, Fluviópolis, Paiol Grande, extensão da água. Então, acho que foi uma reunião bem produtiva, que eu senti que vai andar. Eu acho que hoje, que nós temos que focar em água potável para o pessoal do interior, e está precisando muito de água. Agora deu a estiagem aí, tomara que venha chuva hoje, né? Mas está uma falta grande de água. Eu acho também, no Dos Hordes, eu acho que foi um erro do pessoal, uma fatia que ter para a agricultura e para a água também, né? Tipo, só que no Dois Irmãos, Paiol Grande, tipo a Petrobras, que passou a mina, então ele deu problema na água insolúvel. Então isso que eu tenho uma dificuldade. Eu achava que uma fatia desse royalties tinha que ser destinado para os moradores, para os agricultores que perdeu as terras, e principalmente a água potável, que hoje tem uma dificuldade grande aí. Até nos parentes do Walter, na região do Paiol Grande aí, a mina passou pertinho e hoje até a prefeitura fornece a água lá, praticamente diariamente lá. Talvez não consegue levar, então a vez está faltando. Por isso nós precisamos levar a água lá encanada da Sanepar para que acabe o problema do povo e também da prefeitura também. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gi. Realmente, né, Macuco, essa reunião da Sanepar foi muito importante. Eu acho que todos nós que estavam presentes, todo mundo tinha uma dúvida, né, Macuco? Até foi falando por vezes as comunidades, assim, a gente quer saber quando vai começar, quando se dá o prazo final. Então, eu acho que essas reuniões, para nós, é de grande interesse para poder passar para a comunidade.
a vereadora Marta comentou ali sobre as terceirizadas, até chegou para nós uma informação bem importante, que o Vale, acho que o pessoal está tendo dificuldade, né, Marta, para receber, que a prefeitura paga e a empresa tem que passar para frente. Às vezes falam a prefeitura não pagou, mas segundo as informações que chegaram até nós, está tudo em ordem. O Vale em si, a alimentação, ele tem que cair sempre no primeiro dia útil do mês. E o salário é no 5º dia útil do mês, né? E às vezes não está acontecendo dessa forma. E sempre gera um questionamento, as pessoas correm atrás da gente, após o pessoal da prefeitura, que a culpa é da prefeitura. Então, a gente vai estar mais a par e correr a mais para que as empresas terceirizadas elas façam o trabalho de acordo com o que tem que ser, para a gente poder ter um serviço de boa qualidade, chegar nos cidadãos aí samateuenses. Essa semana tivemos muito felizes, eu posso falar assim para o lado lá da ponte, que há vários dias a gente vem correndo atrás de alguns serviços, que às vezes é uma limpeza de um terreno, de um parquinho, um corte de grama num posto de saúde, e nós tivemos do lado de lá no bairro Palmeirinha, o posto de saúde nosso está bem legal, os cortes de gramas ocorreram, a questão das que estamos sendo bem cobrados do caminho ali que o pessoal faz essas caminhadas, né, gente? A gente sabe que estão cheios de mato e eles estão numa força-tarefa para que possa dar mais condições para quem, né, para todos que utilizam. Mas as coisas estão andando. Outra cobrança nossa foi na questão da iluminação, que gerou até bastante debate. Então, nossos agradecimentos aos responsáveis pela iluminação. O nosso posto de saúde da Polícia Federal, olha, gente, maravilhoso. É só você indo lá para você ver a iluminação. Isso, assim, às vezes chega aqui na casa esses assuntos uma vez na semana, mas essa é uma luta de vereadores diariamente. Então, a nossa gratidão a todos os que fizeram acontecer os serviços essa semana. E todos aqueles que são envolvidos nas estradas municipais, né, gente, que estão fazendo um bom trabalho, e aquelas pessoas que estão passando para nós, tudo está sendo anotado, está sendo repassado, e com certeza o serviço será executado, tá bom? Estamos de olho. Muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora. Nem vereador mais para explicação pessoal. Anúncio da próxima sessão ordinária, que será em 1º de abril de 2025, às 18 horas. Projetos de lei do Executivo 789, em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo 3 de 2025, em sua segunda discussão e votação. Emenda supressiva número 1, 2025, ao projeto de lei complementar número 5, 2025, em discussão e votação única. Projeto de lei complementar número 5, 2025, em sua primeira discussão e votação. Requerimentos, indicações e moção. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.